Bom, boa tarde a todos. Temos a honra aqui de dar continuidade aos painéis da tarde, com essa mesa composta por especialistas na área temática das questões atuais sobre a transferência de tecnologia. E vamos ter aqui posicionamentos tanto do Brasil quanto uma visão do exterior, com a presença do Dr. Thierry Suer. Bom, tendo em vista o adiantado da hora, eu pretendia fazer alguma abertura, fazer alguns comentários sobre a questão dos contratos de transferência de tecnologia no Brasil, mas vou me restringir à posição de moderador e já de imediato passar a palavra e dar início aos trabalhos para a doutora Juliana Viegas, que é advogada em São Paulo, especializada em contratos de transferência de tecnologia, formada pela Faculdade de Direito da USP, foi sócia do escritório Trent, Rossi e Watanabe, e foi presidente da BPI, sendo hoje membro de seu conselho diretor. É professora do curso de pós-graduação na Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo, GVLO, e tem vários artigos publicados sobre a sua especialidade. Doutora Juliana. Bom dia a todos. Muito obrigado, Milton, pela apresentação. O tema do nosso painel de hoje é a atual disciplina dos contratos de transferência de tecnologia. Mas eu optei por não abordar especificamente os detalhes das exigências feitas pelo INPI nos processos de averbação e registro dos contratos de transferência de tecnologia, porque eu acredito que a maioria de vocês aqui na plateia sabe perfeitamente como funciona esse processo. E, aliás, além do que, esse tópico me parece mais apropriado para uma discussão no âmbito da Comissão de Estudos de Transferência de Tecnologia e Franquias da BPI do que para um painel neste tipo de seminário. Eu optei, então, por analisar de uma forma mais genérica o processo de transferência de tecnologia, o fluxo da comercialização internacional de tecnologia. Aliás, o tema deste 27º seminário da ABPI é o tema da contribuição da propriedade intelectual para a aceleração do crescimento. É um tema muito apropriado nesse momento em que se discute, de um lado, as razões da mediocridade do crescimento do Brasil comparado com os outros países que compõem o BRIC. E, por outro lado, se discutem também as possíveis medidas que podem ser tomadas para, de certa maneira, acelerar, estimular esse crescimento para que ele se aproxime um pouco mais dos níveis brilhantes de crescimento desses outros países em desenvolvimento. É evidente que a livre circulação de tecnologia, a livre comercialização de tecnologia e das inovações resultantes de um processo de pesquisa e desenvolvimento é um dos maiores fatores contributivos da aceleração do crescimento econômico de um país. Mas quais seriam os principais entraves para esse processo? A mim me parece que nós temos 3 entraves principais. O excesso de burocracia, a legislação cambial restritiva e a legislação cambial muito restritiva e o excesso de tributação. Então, vamos ver cada um desses entraves e vamos ver em que pé, de que forma eles efetivamente dificultam o livre fluxo, a livre circulação da tecnologia internacional. Começando pelo excesso de burocracia, ele é certamente um dos principais entraves à comercialização de tecnologia. A Lei de Inovação de 2004 e principalmente as leis que trataram de incentivos fiscais à inovação, nós temos a Lei 11.196 de 2005 e uma lei recentíssima que saiu agora em 15 de junho de 2007, todas elas já regulamentadas, etc., tratam de estimular a inovação nacional, quer dizer, o processo de pesquisa e desenvolvimento do qual resultam inovações tecnológicas no nível local, no nível doméstico.
E é evidente que esse processo tem que ser estimulado, quer dizer, falar bem da inovação nacional, falar bem do processo de pesquisa e desenvolvimento interno brasileiro é a mesma coisa que falar bem da maternidade. É evidente que isso tem que ser feito, é evidente que o governo brasileiro tem que estimular o processo de pesquisa e desenvolvimento e o processo de inovação tecnológicas endógenas, domésticas, nacionais. E na esfera de incentivos fiscais, a lei de incentivos à inovação, que é a Lei 11.196 de 2005, que foi aquela chamada Lei do Bem, resultado da MP do Bem, na verdade, trouxe muito pouca novidade. Ela tem algumas vantagens, entre as quais foi a de reunir num único diploma legal alguns incentivos fiscais que anteriormente estavam esparsos em outras leis, como aquela Lei 8661 de 93, que tinha trazido já incentivos fiscais até muito interessantes para aqueles projetos de inovação dos PDTIs e PDTAs. E ela trouxe também, no mesmo âmbito dessa Lei do Bem, os incentivos daquela lei de 2002, a Lei 10.637, que naquela época tinha sido chamada de mini-reforma tributária. Então, uma das vantagens dessa Lei do Bem, de 2005, foi, na verdade, reunir num único instrumento, num único diploma legal, vários incentivos esparsos. Mas, e além do que ela criou um incentivo novo, alterou um pouco os incentivos existentes, etc. Mas, na minha opinião, a maior vantagem dessa Lei do Bem tinha sido a de reduzir substancialmente a carga burocrática envolvida na obtenção desses incentivos fiscais. De fato, se vocês se lembrarem bem, em 1993, quando tinham saído aqueles incentivos fiscais da Lei 8661, que eram dados aos projetos de desenvolvimento industrial, tecnológico industrial e agropecuário, os PDTIs e os PDTAs, dessa lei não resultaram grandes projetos ou grandes investimentos em pesquisa e desenvolvimento. De fato, a mim me parece que um dos grandes entraves ao sucesso dessa lei de 1993 tinha sido a carga burocrática envolvida na obtenção desses incentivos fiscais. De fato, aqueles projetos de PDTI e PDTA tinham que ser aprovados naquela ocasião pelo Ministério de Ciência e Tecnologia e, de certa maneira, esse encargo burocrático reduzia em boa parte a atratividade desses incentivos fiscais. Porém, então, esta nova lei, a Lei do Bem, na minha opinião, trouxe esta grande vantagem de reduzir essa carga burocrática, uma vez que ela não exige mais, para a obtenção desses incentivos fiscais, que se apresente um projeto à aprovação de qualquer agência do governo. Então, eu estava muito feliz com essa alternativa, com essa lei, porque eu achei que agora sim, com a redução da carga burocrática, nós teríamos finalmente uma possibilidade maior de sucesso nesse estímulo, nessa tentativa de estímulo à inovação nacional. Porém, agora, como eu falei muito recentemente, em junho de 2007, saiu uma nova lei que altera esta Lei do Bem, que é a Lei 11.487, que traz um novo incentivo fiscal, aliás, um incentivo muito bom, que permite a dedução para efeitos de imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido, de valores que vão de 50% até 250% dos investimentos feitos em pesquisa e desenvolvimento, mas que, então, é um incentivo excelente, mas que, por sua vez, exige novamente um processo burocrático bastante pesado para que esses incentivos possam ser oferidos. De fato, um projeto tem que ser apresentado pela ICT envolvida na pesquisa e desenvolvimento a uma comissão permanente formada por membros do Ministério de Ciência e Tecnologia, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e do Ministério da Educação, o que, mais uma vez,
coloca um encargo burocrático na obtenção desses incentivos fiscais e, de certa maneira, reduz a atratividade desta alternativa de benefício. Porém, de qualquer maneira, como eu disse antes, é evidente que tem que se estimular o processo de pesquisa e desenvolvimento nacional, isso não tenho dúvida nenhuma, mas esse estímulo à pesquisa e desenvolvimento nacional, a inovação autóctone, endógena brasileira, não deveria vir acoplado a um desestímulo à aquisição de tecnologia externa. Infelizmente, eu acho que não é bem isso que acontece no Brasil hoje. A Lei de Propriedade Industrial, a LPI, como vocês muito bem sabem, exige que os contratos de licenciamento de bens de propriedade industrial firmados com empresas externas e os contratos de fornecimento de tecnologia do exterior sejam submetidos a processos de averbação e registro no INPI. Então, é evidente que esse processo de averbação e registro tem que ser feito, os contratos têm que ser submetidos ao INPI, porque é uma exigência legal. Mas esse processamento burocrático da averbação e do registro perante o INPI não deveria ser tão oneroso a ponto de desestimular o licenciamento de bens de propriedade intelectual e de transferência de tecnologia do exterior. No entanto, durante esse processamento, o INPI tem por hábito fazer uma série de exigências que, na prática, fazem com que aconteça exatamente isso, quer dizer, que haja um certo desestímulo a essas contratações, uma vez que esse processo de averbação e registro pode ser bastante oneroso. Esse processo de averbação e registro também não deveria ser usado como um instrumento, como uma ferramenta de aplicação da política industrial brasileira, como previsto no artigo 13 do anexo 1 do decreto 5.147, que é aquele decreto que regulamenta as atividades das várias diretorias do INPI. Como nós sabemos, esse processo todo de averbação e registro de contratos perante o INPI já vem há mais de 30 anos, vem desde 1971, quando o INPI foi criado. Então, nós temos já um longo prazo de experiência em que esta política de intervenção estatal na liberdade contratual vem sendo implementada. E nós temos já como aferir que este processo burocrático não só desestimula a aquisição de tecnologia externa, como não serviu nesses últimos 30 anos para, ao contrário, estimular o processo de desenvolvimento endógeno de tecnologia nacional. Numa entrevista publicada exatamente um ano atrás na revista Veja, vários economistas internacionais agraciados com o Prêmio Nobel da Economia identificaram de uma forma muito geral quais eram os obstáculos ao crescimento do Brasil quando comparado ao crescimento de outros países em desenvolvimento. Entre outras razões, eu vou aqui ler entre aspas: o tamanho do Estado e o excesso de burocracia e de regulamentação foram apontados como entraves graves ao desenvolvimento. Na opinião de um desses economistas ganhadores do Prêmio Nobel, James Heckman, Prêmio Nobel de Economia do ano 2000, aqui mais uma vez entre aspas: o maior obstáculo ao crescimento brasileiro é o excesso de burocracia e regulamentações. Qualquer observador externo percebe isso. Essa característica representa um custo enorme para quem queira fazer negócios. Faltam incentivos para que as pessoas possam ser mais competitivas. Aliás, uma pequena observação na palestra de domingo do ministro Gilson Dipp, eu gostei muito de uma observação que ele fez, aliás, contundente, como todas as observações que ele faz, e ele diz textualmente: o Brasil sofre de uma burocracia inata, congênita, feroz e brutal. Eu concordo em muitos aspectos dessa observação dele. Por outro lado, nós temos que
concordar que um dos fenômenos decorrentes da globalização é a interdependência entre os países, não só em matéria econômica e financeira, mas igualmente em matéria de desenvolvimento tecnológico. Nas palavras de outro economista ganhador do Prêmio Nobel, Robert Mundell, Prêmio Nobel de Economia de 1999, ele diz: com as inovações avançando num ritmo vertiginoso, é crucial aceitar esta interdependência mundial e desenvolver as vantagens comparativas naturais de cada país. Portanto, um delicado e necessário equilíbrio deve ser alcançado entre, de um lado, o cumprimento das funções legais da averbação e do registro desses contratos pelo INPI e, de outro lado, o estímulo ao livre fluxo de tecnologia entre países estrangeiros e o Brasil. Um outro entrave à livre transferência de tecnologia, à livre circulação de tecnologia, é uma legislação cambial restritiva. Existem certos limites e restrições impostos pela legislação brasileira, a remessa de royalties e remuneração por aquisição de tecnologia externa, que funcionam também como desestímulo ao acesso por parte de empresas brasileiras ao licenciamento de bens de propriedade intelectual e de aquisição de tecnologia externa. Eu vou dar simplesmente 2 exemplos que servem para ilustrar esta minha afirmação. Os limites impostos à remessa de royalties entre empresas coligadas, que são os mesmos limites que funcionam para a dedutibilidade fiscal desses pagamentos, foram estabelecidos há quase meio século atrás pela Portaria 436 de 1958 do Ministério da Fazenda. Esses limites estão defasados e são absolutamente arbitrários. Aqueles limites foram estabelecidos há meio século atrás com base em valores de essencialidade das atividades industriais que eram importantes naquela época, mas que já não são mais tão importantes hoje. De fato, naquela época, esses limites priorizavam indústrias de base, priorizavam empresas empresas industriais pesadas, como indústria naval, indústria química de base, indústria automobilística, etc., que evidentemente são importantes ainda hoje, mas hoje existem outras atividades que são consideradas tão ou mais essenciais ao desenvolvimento de um país do que aquelas indústrias que foram consideradas essenciais em 1958. Então, na minha opinião, nós deveríamos eliminar completamente esses percentuais fixos de dedutibilidade fiscal e que servem também de remissibilidade ao exterior de determinados pagamentos e substituir esse sistema de dedutibilidade fiscal e de limites ao exterior por um sistema mais flexível, mais moderno, mais eficaz, que é o sistema de preços de transferência, que, aliás, já existe para uma série de outros contratos que funcionam entre empresas coligadas. E também nós temos que levar em consideração que, em outras áreas, a legislação brasileira já evoluiu no sentido de liberalizar pagamentos para o exterior. Por exemplo, os pagamentos de dividendos gerados no Brasil por empresas estrangeiras estão totalmente liberados. Pagamentos de serviços profissionais e de consultoria entre empresas brasileiras e empresas estrangeiras estão totalmente liberados. Então, eu não vejo necessidade de manter determinados limites à remessa de royalties e transferência de tecnologia, quando em outras áreas os limites foram já flexibilizados. O segundo exemplo que eu tenho, e, na minha opinião, é mais ainda contundente e dramático da injustificada limitação a remessas para o exterior, tem a ver com os limites de pagamento de royalties por licenciamento de marcas. Como vocês sabem, o limite hoje para dedutibilidade fiscal e para remessa para o exterior entre empresas coligadas na área de marcas é de 1%. Quando existem, de fato, marcas de uma importância extraordinária, quer dizer, principalmente as marcas de alto renome, são marcas valiosíssimas, valem milhões de dólares, e que no Brasil só podem gerar um pagamento ou uma dedutibilidade fiscal, dependendo do caso, de 1%.
Pior ainda, em determinados casos em que a licença de marcas é considerada acoplada a uma transferência de tecnologia ou uma licença de patentes, esse limite cai para 0%, o que é um absurdo total, porque, em muitos casos, a marca vale certamente muito mais do que a transferência de tecnologia ou do que o licenciamento da patente que vem a ela acoplado. Então, estes limites necessariamente terão que ser alterados, porque a nossa legislação está absolutamente obsoleta nesse sentido. Finalmente, um último entrave à livre circulação de transferência de tecnologia entre um país estrangeiro e o Brasil é o excesso de tributação. E eu não falo só nos valores tributados, quer dizer, nos percentuais aplicáveis às remessas para o exterior de royalties e de remuneração por fornecimento de tecnologia. Não é só o valor das alíquotas que é alto, isso também é alto, mas é a complexidade da regulamentação tributária que emperra o funcionamento das empresas. Eu estou sendo avisada que o tempo está esgotado, mas eu só quero concluir muito rapidamente. Nós temos em uma potencial remessa para o exterior, nada menos do que 6 potenciais impostos ou contribuições incidentes. Nós temos o imposto de renda na fonte, nós temos a CID, com a complexidade do cálculo do crédito sobre a CID, nós temos o PIS/COFINS importação, o ISS importação, o IOF, que ainda incide, hoje é a alíquota zero, mas já foi muito relevante no passado, a CPMF, enfim, nós temos uma gama de impostos envolvidos numa única remessa para o exterior, que faz com que essa remessa não só seja cara, mas principalmente seja complexa, quer dizer, a carga tributária traz um custo burocrático para as empresas que é absolutamente indesejável. Em conclusão, nós sabemos que o Brasil, junto com mais 15 países em desenvolvimento, apresentou à OMP uma série de sugestões que acabaram tomando o nome de Agenda para o Desenvolvimento. Entre essas sugestões, o Brasil e os outros países que compõem esse grupo instigam ou solicitam à OMP que desenvolva, adote e promova princípios sobre o desenvolvimento, diretrizes e boas práticas sobre transferência de tecnologia, que, dentre outros, torne possível uma cooperação tecnológica dinâmica entre países desenvolvidos e em desenvolvimento. Torne possível que países em desenvolvimento tenham acesso a tecnologias de países desenvolvidos. Formule recomendações sobre políticas e medidas que países industrializados possam adotar para a promoção da transferência e disseminação de tecnologia para países em desenvolvimento. É evidente, é claro, então, que não só o Brasil, como esses outros 15 países em desenvolvimento, tem todo o interesse em que haja uma livre circulação de bens de propriedade intelectual e de transferência de tecnologia. O que é importante ressaltar é que esse livre fluxo de transferência de tecnologia entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento é importante e desejável. Então, hoje nós temos a legislação brasileira que exige que um determinado processo burocrático aconteça e se dê. Isso não tem dúvida nenhuma, nós temos que seguir a legislação. O que é importante é que, de um lado, o acatamento dessa exigência legal seja feito de tal forma que crie um delicado equilíbrio entre esta necessidade de averbação e registro, de controle governamental e a necessidade de efetivamente estimular o livre fluxo de tecnologia. Porque a transferência de tecnologia e a proteção à propriedade industrial só tem sentido na medida em que sejam úteis ao empresariado nacional, à indústria, ao comércio, à agricultura, aos serviços, etc. Em suma, há aquela parcela da economia nacional que faz efetivamente a economia crescer e o país crescer. Não adianta nós termos um discurso externo, um discurso diplomático em que o Brasil, perante a OMP,
pugna pela livre transferência de tecnologia entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento e, internamente, dentro do Brasil, tenhamos uma atitude que contradiz esta ambição ou esta meta, fazendo com que, dentro do Brasil, a legislação brasileira funcione como um breque, como um desestímulo a essa transferência de tecnologia. Muito obrigada pela atenção. Gostaria de agradecer as palavras e bons ensinamentos da doutora Juliana. E destacar também quanto à questão da... Nós temos princípios constitucionais de direito fundamental atual que diz respeito à duração razoável do processo. Ou seja, é um direito fundamental e ele tem que ser observado pela administração pública também. E fora isso, a questão também da responsabilidade do Estado enquanto União, por ação e por omissão. Então, até nessa linha, os administrativistas têm tratado desses temas e, inclusive, tem uma obra recente do professor Juarez Freitas que trata do direito fundamental à boa administração pública, né? Então, são questões que têm sido trazidas, né, e que são importantes nessa área de transferência de tecnologia, justamente para facilitar esse fluxo, né, de tecnologia no país. Bom, dando andamento aos nossos painéis e à ordem das palestras, eu convido a iniciar a sua apresentação o professor Denis Borges Barbosa, que é mestre em Direito Empresarial pela UGF, mestre em Direito pela Columbia Law School, Nova York, doutor em Direito Internacional pela UERJ, membro do IAB, da ABPI, da Associação Portuguesa da Propriedade Intelectual e coordenador acadêmico do Instituto Brasileiro da Propriedade Intelectual. Professor nos cursos de pós-graduação em Propriedade Intelectual da PUC do Rio de Janeiro, do mestrado profissional do INPI, da FGV de São Paulo e Rio, do CEU de São Paulo e Unicuritiba. Coordenador de pesquisas do Núcleo de Estudos e Pesquisa em Propriedade Intelectual da UERJ, procurador-geral e assessor especial do presidente do INPI e do ministro da Indústria e Comércio, delegado e assessor jurídico em negociações internacionais da República Federativa do Brasil, 1979 a 1988. Tem 173 obras publicadas no Brasil e no exterior, voltadas ao tema da propriedade intelectual, sócio do escritório Denis Borges Barbosa Advogados, no Rio de Janeiro. Professor Denis. Aproveito também para lembrar a todos que as perguntas já podem ser encaminhadas à mesa e, no final, nós vamos iniciar as respostas delas pelos palestrantes. Professor Denis. Eu, de antemão, peço desculpas pelo tamanho da palestra. É um defeito permanente meu de sempre atender mais ao tema do que ao prazo. Como a Juliana o fez, eu também não vou me dedicar a discutir as minúcias do processo de averbação do INPI. Eu vou falar sobre o que me parece importante, que são as questões de direito que circundam o sistema de disciplinamento, e eu tomei aqui a disciplina no sentido de disciplina interventiva e não de regulação jurídica como um todo, né? E eu deixo, provavelmente vai ficar à disposição de vocês, vai estar no meu site essa apresentação, e por isso me preocupei em fazê-la academicamente com todas as fontes e referências necessárias. Primeiro ponto que é importante enfrentar é as razões da disciplina estatal, disciplina outra vez entendida como uma disciplina interventiva nos contratos de transferência de tecnologia. Consta da nossa segunda edição do Uma Introdução, no capítulo referente aos contratos, que existem pelo menos 8 razões de disciplina interventiva do Estado em relação aos contratos de tecnologia submetidos através do mecanismo do artigo 211 do Código de Propriedade Industrial. Seja determinar a possibilidade de oferir incentivos e vantagens, seja determinar a satisfação dos requisitos da legislação fiscal, seja a questão de determinar os pressupostos de admissibilidade dos respectivos pagamentos, seja
quanto à questão de comprovação de legalidade dos respectivos contratos, seja a análise em relação ao abuso ou abuso de poder econômico, seja em relação à proteção dos direitos dos consumidores, seja nos contratos de exportação de tecnologia, a determinação da origem da tecnologia e, por fim, a questão genérica da validade e eficácia do contrato em relação às partes que estão vinculadas ou em relação àquelas que o contrato faz efeito, ainda que econômico. Mas eu vou me concentrar na nossa discussão em 6 principais efeitos. A questão da regulação do transfer pricing, a questão do controle cambial, a questão das práticas restritivas, o controle geral de legalidade, a questão da política industrial e o efeito registral ad omnes. Comecemos pelo transfer pricing. O que é o preço de transferência? É o preço praticado na compra e venda de bens, direitos e serviços entre partes relacionadas. Entre partes relacionadas. Vale dizer que quando se trata de operações negociais entre empresas vinculadas sob o mesmo controle, direto ou indireto, ou mesmo controle externo, diria eu, me inspirando no Fábio Caldor Camparato, você tem o dever de determinar se os preços praticados são os preços de mercado. O artigo 241 do RIR, ele determina, ele sistematiza a regramento dos preços de transferência e, no parágrafo 9, ele exclui da aplicação das regras gerais do preço de transferência exatamente aos contratos que produzam royalties e assistências, pagamentos de assistência técnica e científica ou assemelhados. Então, pelo atual regramento, as normas gerais de preço de transferências não se aplicam ao nosso tema da palestra de hoje. É lógico que existem razões cogentes para a aplicação das regras de preço de transferência. Através do sistema de preços de transferências, você pode criar fluxos irreais de pagamentos e, através desses, estimular fluxos reais de produtos e serviços. Tanto isso é verdade, quanto nós fizemos isso em favor do Brasil através do programa BFX. Nós criamos um sistema, nós, quer dizer, Estado brasileiro, embora já esteja fora dele há muitos anos, mas o Estado brasileiro usou o programa BFX exatamente para criar preço de transferência em favor do Brasil. Olha, o multinacional, se você pode exportar por preços que não são reais, então faça isso em nosso favor. Então, é um valor, é uma possibilidade que está nas mãos das empresas transnacionais que pode ser operado contra e a favor dos respectivos estados e, principalmente, a favor das próprias empresas transnacionais. No Brasil, o problema do transfer pricing foi determinado num estudo de 1957-58 da Receita Federal, em que se determinou uma pesquisa completa dos 33 maiores investidores do Brasil, de que, enquanto a média de lucros representava 13% a 17% do capital registrado, não do lucro, do capital registrado, a média de royalties e assistência técnica representava 62% a 67% do capital registrado. Alguma coisa estava errada e foi encomendado o estudo ao Rubem Gubes de Souza, que resultou, enfim, nos artigos da Lei 3470/58 e na Portaria 436. O trabalho aí relevante, importantíssimo, é o estudo do Noé Winkler, que era o diretor do Imposto de Renda, e que detalha as razões por qual a gente aplica até hoje os princípios de transfer pricing específicos ao sistema de transferência de tecnologia. Em relação à posição do NPI no controle do transfer pricing, o NPI não é a autoridade fiscal, ela é
segundo o decreto 1718 de 79, é um agente complementar do controle fiscal. Ele não determina a dedutibilidade e a remissibilidade, como vocês podem verificar, mas tão simplesmente estabelece um controle prévio que pode ser, e normalmente o é, na maior parte dos casos, confirmado ou nem sequer inspecionados pelos agentes fiscais e pelo Banco Central, mas pode a qualquer certo tempo sê-lo. Como na minha própria experiência de advogado, já aconteceu alguns casos que a Receita deixou de lado o trabalho de averbação para verificar a realidade da prestação de serviço, né? O NPI tem feito um adornamento da legislação no sentido em que, exatamente no caminho das regras gerais de transfer pricing, ele não tem aplicado as regras da 436 nos contratos entre empresas que não são do mesmo grupo. Se a empresa A, brasileira, capital nacional, contrata tecnologia com a empresa B, finlandesa, sem nenhum vínculo com a empresa brasileira, o NPI não tem aplicado o rigor da 436 nesse processo, entendendo, como é verdade, que se trata, em essência, de uma operação de repressão ao transfer pricing. No entanto, é importante notar que essa posição do NPI, embora inspirada e economicamente certa, não tem base legal. O NPI autoriza pagamento de 10, 12, 13% de royalties e a Receita pode perfeitamente impugná-los, porque não há base legal para esta flexibilização do NPI. É mais um exemplo de assodamento sem base na legislação que a gente vê nos órgãos públicos. Então, atenção, colegas, não tem base legal a não aplicação da 436 nas operações desvinculadas. Eu concordo plenamente com a Juliana de que tem-se que rever a legislação, mas reveja-se e não se contorne por via de expedientes de guerra de guerrilhas, né? Concordo igualmente com a Juliana quanto ao peso absurdo da incidência sobre a transferência de tecnologia real. Ofereço aí o estudo recente sobre o assunto que mostra que o impacto da tributação sobre as transferências de tecnologia vinha a ser realmente a níveis insuportáveis e, importante isso, desiguais em face dos fluxos de bens materiais e de outros serviços, o que vai dizer que há realmente um desincentivo aos pagamentos, não à transferência de tecnologia, que é outra coisa, né? O segundo ponto a se tratar é a intervenção de controle cambial, né? O controle cambial, num país que tem pouca capacidade de impacto de moeda própria, está conosco desde 1905. Né? Nunca deixou de acontecer desde então, está sendo liberalizada, à proporção que nós temos mais maneabilidade do sistema cambial, mas continua sendo absolutamente necessário. Né? Nós estamos no regime de monopólio cambial. Quando se listam os monopólios da União, muita gente esquece o monopólio cambial, que é assegurado pelo artigo 21, inciso 8º da Constituição. Né? O regime do Brasil é monopólio cambial. Isso quer dizer o seguinte, vocês fazem a operação, mas o dono do dólar não é você, é a União. Por isso que o Banco Central continua aplicando multas em casos como, por exemplo, você exporta e não recebe, leva cano do importador, você leva multa porque não correu atrás do importador, já que a divisa não é sua, é da União. Né? Então, o registro, diz o Roberto Xavier, é a condição geral de remissibilidade dentro do regime de monopólio cambial.
Banco Central, então, é titular deste controle, já pela Lei 4131, lá pelo Decreto 52765, 64, 66, que deferiu ao Banco Central o controle desse monopólio da União. Em 1972, o Banco Central delegou através da FIRCE 19 ao NPI, e essa delegação continua. O NPI não tem função própria, mas função delegada através de um mecanismo, hoje em dia, da Carta Circular 2795, de fazer um controle prévio dos pagamentos a serem remissíveis, né? Outra vez, o Banco Central não está adstrito legalmente a respeitar o NPI. Ele o fará por costume, por preguiça, mas está aberto a ele a possibilidade de não aceitar o que o NPI coloca. A circular 286, que instituiu o registro declaratório eletrônico, está aí no quadro apenas para a gente se lembrar que ela existe, e que complementa, no âmbito do controle cambial, os atos da Receita que tratam do transfer pricing, né? Isso aí é do manual, que mostra que, na verdade, quando você usa o RDE eletronicamente, existem modalidades diversas de contrato em face de remuneração fixa e variável. Passemos agora à questão das práticas restritivas, né? Nos anos 60, antes de haver NPI, quer dizer, mais propriamente, antes de o NPI ser encarregado dos controles de contrato que não seja de propriedade intelectual, a SUMOC e depois o Bacen começaram a aplicar os contratos, parâmetros de controle das cláusulas restritivas nos contratos de transferência de tecnologia. Primeira influência, o sistema japonês da análise dos contratos, e dos quais eu tive a oportunidade, em Colômbia, fazer o estudo comparativo do ato normativo 15 e as regras japonesas da época, e deu para ver perfeitamente que houve uma profunda interligação entre os dois sistemas. Eu posso dizer que o sistema do ato normativo 15, segundo o estudo que eu fiz na época, é filho dileto do sistema japonês, né? E também, como inspiração política, a prática da comunidade andina corrente na época. O ato normativo 15 representa, assim, uma reflexão do zeitgeist, do espírito da época em relação ao problema da transferência de tecnologia, né? Como diz o nosso Luiz Leonardo, que sentar na frente, né? Isso adota-se o Código Operacional já vigente, não escrito, que seguia a mesma orientação dos outros fóruns, como o Pacto Andino, as discussões do UNCTAD. As discussões do UNCTAD são posteriores ao ato normativo 15. Mas é exatamente isso, é o que eu estou dizendo, é o problema do zeitgeist, né? Depois desse tempo, houve a discussão do Código de Conduta, o chamado Código TOT, na UNCTAD, e a questão de TRIPS. Enfrentemos TRIPS. O artigo 40 de TRIPS determina que é possível, mas não obrigatória, a intervenção estatal nos contratos e nas práticas que se referem à transferência de tecnologia, com dois fundamentos: a afetar o comércio e impedir a transferência de tecnologia. Já no artigo 40.2, estabelece-se três fundamentos, três requisitos para essa intervenção, fora o requisito da notificação, ao qual não vou me referir nesse momento. Primeiro é que se faça caso a caso e não geralmente a intervenção. Segundo, é preciso determinar que há um abuso dos direitos de propriedade intelectual e, além disso, que a prática tenha efeitos adversos sobre a concorrência no mercado relevante. Então, simultaneamente, uma análise de abuso e uma análise de impacto concorrencial, né? Essa norma permite, mas não obriga que a lei nacional haja no sentido de fazer o screening desses contratos, né? Três exemplos são dados pelo artigo 40.2 de TRIPS. Cláusulas de grant back, retrocessão, cláusulas que impeçam
a impugnação do direito licenciado e a obrigação de adquirir do licenciante outras tecnologias, né? o tie-in. Né? Como diz o Carlos Correia, é preciso para que o NPI ou o CAD ou o conjunto dos órgãos atue, que se apure primeiro o abuso, depois a repercussão no comércio, a repercussão na concorrência, para que se possa atuar especificamente caso a caso. Né? Todos os autores entendem, pela regra de que se faça essa análise em cada caso específico, que se deva aplicar a famosa regra da razão que recebemos da tradição do direito antitrust. Né? Sabemos todos que o artigo 54 da Lei 8.849, a Lei do CAD, estabelece parâmetros para aplicação desta avaliação das vantagens e desvantagens de uma determinada prática ou cláusula no caso concreto, e não menos que no artigo 54 deverá ser também aplicado no caso de contrato de tecnologia. Né? Não há um parâmetro específico da lei que liste as cláusulas. Né? Temos o oferecimento ainda recente da própria BPI, através da resolução 68, de criar um sistema de práticas aceitas em tese, práticas recusadas em tese, práticas às quais cabe fazer uma análise minuciosa caso a caso, nos parâmetros europeus ou americanos, praticamente europeus, mas esse documento ainda não é incorporado como um sistema, seja normativo, seja funcional pelos órgãos pertinentes. Né? Então, no meu entender, qual é o papel dos órgãos, especificamente do NPI, em relação aos contratos de tecnologia, no tocante às práticas restritivas? Eu entendo que cabe ao NPI realizar a primeira dessas operações, que é determinar um abuso no exercício dos direitos ou do fato da tecnologia, ou abuso de direito em patentes e marcas, ou o fato do abuso da posição fáctica em relação aos contratos de tecnologia não protegida. Né? É dever dele. Ele não pode escapar a isso. É um órgão registral tem o controle da legalidade e o controle do abuso faz parte do controle da legalidade. Né? Vamos dizer que o NPI determine o abuso. O que deverá ele fazer? Deve dar ao postulante da averbação 2 caminhos. Ou muda ou vai para o CAD. Porque é o CAD, no meu entender, no nosso sistema, na verdade não é o CAD, é o Sistema de Defesa de Concorrência, que cabe a avaliação do impacto na concorrência. Né? Então, vejo aí 2 etapas sucessivas, em cada uma delas se avalia a razoabilidade da prática da cláusula. Essa aplicação dos princípios gerais indicados pelo TRIPS, que são razoáveis e são compatíveis com o nosso sistema, embora 40.1 e 40.2 não sejam congêneres no direito brasileiro, seja porque sejam permissivos, seja porque TRIPS jamais se aplica no direito interno. Né? Assim há que... de outro lado, o Sistema de Defesa da Concorrência aponta para a necessidade da prévia manifestação do NPI, como se encontra na jurisprudência mencionada no em pé de página aqui. Em alguns casos, o CAD efetivamente exigiu a presença prévia do NPI na manifestação dos contratos a ele submetidos. Então, como já disse, o NPI vê algo que ele não gosta e acha abusivo, motiva a razão da abusividade e diz ao cliente, ou muda ou vai cantar na outra freguesia. Né? Não há hierarquia entre o NPI e o CAD, não é razão de recurso, é realmente suscitado o abuso, tem que se verificar o impacto na concorrência para que efetivamente se consiga os parâmetros internacionais reconhecidos. Né?
Note-se que isso é um ponto muito interessante, eu sempre digo isso para os meus alunos em classe. A maior parte dos nossos colegas estão descurando do CAD. O CAD está fazendo a análise de contrato mais forte e mais consequentemente que o NPI. E você não apresentar um contrato que depois o CAD acha que devia ter apresentado, implica em multas realmente colossais. Uma vez um estagiário meu brigou com a namorada e eu paguei R$60 mil por causa disso, de um dia de atraso do CAD. Vamos lá ao próximo ponto, que é interessante e pouquíssimo tratado, que é o controle geral de legalidade. O NPI, à luz dos artigos pertinentes, em particular do 211, é um órgão registral. Como órgão registral, ele está sujeito ao direito registral brasileiro geral, né? E ao dizer que não cabe ao NPI, hoje em dia, ação discricionária. Ele tem que cumprir a lei. Não pode escapar de cumprir a lei. Está aí o texto tão conhecido do Eli que o diz, né? O José Afonso diz a mesma coisa. O dever do NPI como órgão registral é de fundo constitucional. Ele tem que ser cumprido do jeito que a lei e as normas pertinentes o determinam, né? Toda a tradição brasileira registral aponta para a função coativa do NPI como órgão registral de controle geral substantivo e adjetivo da legalidade, né? Ofereço aí a jurisprudência àqueles que quiserem acessar o site ou do ABPI, mas o fato é de que é dever do NPI recusar-se a registrar cláusulas manifestamente abusivas, em especial dos direitos pertinentes à sua área de especialidade, pelo princípio geral de ser, como é, órgão registral. Lembre-se ainda que a manifestação veemente do Supremo, nós vamos voltar a ela, que dá pela necessidade de submissão ao controle do órgão registral nos contratos de tecnologia, né? O controle do contrato em defesa dos interesses superiores ou da empresa. O Supremo aí está falando também de intervenção discricionária, intervenção política pública, mas ele também expressa, pelo teor do acórdão, exatamente a revisão de cláusulas restritivas, né? O próximo ponto é o da política industrial. O Japão fazia política industrial com a análise de contratos de tecnologia. Nós fazemos isso. Era o costume, era o zeitgeist, era o espírito dos tempos, né? Até agora, a nova lei, com base no artigo 172 da Constituição, pouca gente lembra que existe o 172, os alegres e desavisados acharam que a revogação do artigo 171 tinha acabado o problema. Nunca. O artigo 62 está aí a legitimar a intervenção permanente da União em relação aos contratos de tecnologia, né? Está aí ao que diz o nosso ministro da Suprema Corte, Eros Grau, que é uma regulamentação de controle e não uma regulamentação de dissuasão, mas é de controle, né? Cuida-se de submeter as limitações correntes que a ordem jurídica opõe ao exercício do poder econômico. Então, o NPI, constitucionalmente, pode fazer política industrial. O que ele não pode é legalmente, porque foi prevenido, foi excluído da sua área de atuação por via apenas legal a intervenção real, ou seja, dizer, esse contrato é lícito, é bom, está de acordo com a lei, mas não serve ao país, porque eu não quero, porque no nosso juízo da União, ele não favorece o desenvolvimento nacional. Isso, a lei, mas não a Constituição, excluíram da competência do NPI, né? Volto à posição aqui do mesmo julgado, do RE 95382, que eu tive a honra de defender como mandado de segurança, e que diz que, olha, isso é bom, isso é ótimo para o país. Eu continuo achando que continua sendo ótimo, só que a lei não permite, e eu costumo ser advogado, então a lei não permite, paciência. Enfim, o efeito registral ad hominem é o menos charmoso, sempre existiu.
Ele serve para avisar todo mundo e dar efeitos erga omnes, como qualquer órgão registral. Estava aí na legislação anterior, continua hoje, né? Se leva ao ONP os contratos para que produza efeitos perante terceiros. Exatamente como faria se fosse levado o contrato para o órgão registral comum, né? Pela nova lei, a eficácia já existe antes da averbação, já existe eficácia do contrato. O que não existe é oponibilidade. E é isso que se busca, a modificação do contrato, da avença em relação a terceiros, né? Isso aí é uma coisa nova que eu empinei ontem na internet, que tem toda a ver, um estudo sobre os efeitos da averbação em relação à cessão de marcas. Pode ser de interesse para muita gente, né? Também em relação aos contratos que não seja de propriedade intelectual, mas de tecnologia não protegida, se tem a competência do NPI para dar efeitos de oponibilidade. Rapidamente, os dois outros efeitos são de incentivos e vantagens. A Lei 196, a Lei do Bem, que a Juliana falou, exige presença do NPI para certos efeitos. E em relação aos consumidores, eu não entendo que exista mais, uma vez terminado a competência do NPI em relação à proteção do comprador nacional, que exista qualquer competência residual em relação à proteção de direitos dos consumidores, né? Aqui está o meu site, agradeço, e espero que vocês tenham acesso a esse texto, que pelo menos tem fontes e dicas a respeito do assunto. Muito obrigado. Gostaria de agradecer os ensinamentos do professor Denis. Agora, de imediato, passar a palavra ao Dr. Thierry Souet, atual vice-presidente de Propriedade Intelectual e vice-presidente para a Europa e Assuntos Internacionais da Air Liquide, graduado em Engenharia Química e pelo CEIP, Estrasburgo, antes de se tornar procurador de patentes europeu. Após 9 anos de prática privada, juntou-se a Thomson como vice-presidente em Propriedade Intelectual de 84 a 92. De 88 a 92 foi diretor da RCA Licensing, além da sua atual responsabilidade na Air Liquide desde 1992, foi presidente da LES International de 2001 a 2002, recebeu a medalha de ouro da LES em 2005, desde 1997 é o chairman do Comitê de Propriedade Intelectual do MEDEF, Federação Francesa da Indústria, e desde 99 é o vice-chairman do Grupo de Trabalho de Patentes para Negócios na Europa, vice-presidente da mesa do Escritório de Patentes francês, membro do Conselho Superior da Propriedade Industrial, grupo de consulta do Ministério da Indústria da França, e desde 99 a 2006 foi vice-presidente do grupo francês da AIPPI, e desde 2006 é o chairman do comitê organizador da AIPPI. Por favor. Thierry. Lembro mais uma vez que a mesa continua recebendo as perguntas endereçadas aos palestrantes. Thank you. Juliana, when you started talking about a bureaucratic country with high tax, I thought you were talking about France, but I understand that it's not only France, there are also countries of this kind in the world. I'm a little bit embarrassed. I don't know exactly what to say. I'm not sure that you are looking for somebody to arbitrate a discussion about Brazil, because I don't feel really competent about that. So I would just like to share with you some general consideration about licensing, about transfer of technology, and what could be the best condition. I will also give you a few examples. There is something we have discovered probably during the last 20 years, is the importance of IP and of transfer of technology, and for the importance of IP to support transfer of technology. There was an explosion of transfer of technology in the world during the last 20 years.
And it went together with the reinforcement of the IP rights, because a strong IP rights system helps transfer of technology. Economists tell us that in their dream, IP is essentially a tool for disseminating technology. Because at a society level, it makes no sense that 2, 3, 4, 10, 20 companies try to do the same thing at the same time. It's a waste of money. So when one company, one organization has found a good solution, it makes more sense at the society level that everybody benefits of it, of course, upon payment. And it's true that during the last 20 years, many companies which were so far using IP in a defensive way have been changing their strategy and moved to licensing. Not all of them, but many of them. And you have all seen the big figures, like the $1 billion that IBM is making, and other figures. And it's true that as member of a company, 20 years ago, when we wanted to improve a technology, we would put some money, we would work on it, and try to invent it. But today, we proceed in a different way. Because there is also something which has been changing over the years, is the question of time to market. It's not enough to have the good solution. You have to be first and fast. So it's better to acquire a technology which is on the shelf somewhere upon payment and to propose it immediately to your customer rather than to work for 1 or 2 years with or without success, because it's never guaranteed. Innovation is always a risky business. And after 2 years, maybe there is no market anymore. So innovation is a risky business. Time is the essence. You need to be present on the market. It's better to buy technology from time to time rather than to invent them. 15, 20 years ago, we had in France, if I take the example of France, a system having some analogy with what you have in Brazil. There was certain control, certain things done, more particularly by the ENPI, also by the finance ministry, on the transfer of technology. All and any contract had to be declared. You could not transfer or receive any money if you had not the blessing of the Banque de France, and the blessing of the Banque de France was obtained through the filing of the contract of the ENPI. It stopped 15 years ago. You still can record your contract at the French ENPI for legal reasons, to be in a position to oppose your contract with third parties. You also have to file it for statistics reasons to enable the French Ministry of Finance to know what is the balance transfer of technology out and in France. But there is no control of any kind. What have we seen? We have seen that the volume of transfer of technology has been increasing dramatically, as in many countries of the world. And it may be a coincidence. I don't know there is an immediate relationship. But 15 years ago, we had a deficit in transfer of technology. Now we have a bonus, a profit in terms of transfer of technology, without control. In addition, I'm always wondering what kind of control can be done. In this room, there are many specialists in IP. You know that transfer of technology is not something easy. Evaluation of technology is not easy. You have to be a real professional. The substance of the technology, what it brings to the business, the contract matter. So you need high-level specialists to do that. I have high respect for people in the patent offices, but I really wonder if they have the skill, the talent, and the possibility to know what we know.
we still have some countries exercising some control in the world, precisely as one mentioned by the preceding speaker, on transfer of technology between mother company and subsidiary. More particularly, to control first if there is a real transfer of technology, and second, the transfer pricing question. Is the value correct? We have that. In my company, we have subsidiaries in about 80 countries, and with all and any subsidiary, we have three kinds of contract. One for license, patent and know-how. The second, technical assistance agreement. The third one, a trademark license agreement. So we went through, over the last 20 years, because we started 20 years ago, through tax control. We had to demonstrate in Canada, in Japan, in the US, in Germany, anywhere, that we were really transferring technology, and now we have every year books prepared, research report, it makes 2 volumes like that showing what we have. We have now in 95% of the countries the same royalty rate, which is applying to all the subsidiaries, which show that it's coherent and which also show that it is a market value. Now, when you are facing countries which are imposing you a limit on royalty rate, you have 2 problems. The first one, of course, you were expecting, let's say, 3%, and you get 1. So you are losing income. Good. But you have the second part. You have your tax authorities at home. And the tax authorities in France tell you, wait a minute, you are collecting 3% in all and any country of the world. Why are you just collecting 1%, I don't know, in Japan or in Korea or in Brazil? You are supposed to receive 3%. So I tax you on the 3% you are supposed to receive. I don't care if you don't receive it. That's what we have in France today. So not only you don't receive enough money, but you pay tax on the money you don't receive, which of course is not the best incentive to transfer the technology in the country where you have a subsidiary. And from time to time we stop. In certain countries we stop transferring the technology, period, which is hurting everybody. But what can you do? I don't mean that the states don't have to intervene. They have to intervene for the legal framework, more particularly on antitrust issues. That's what we have in Europe. But they have to intervene on education. This is key. And we have presently 2 programs going on at the European Union level, driven by the European Commission and part of the 2 groups. One is on cooperation. How should cooperation work between companies and academics, between SMEs and big companies, to explain the relationship, to show the various solutions which have to be adopted. The group was formed recently, and we have 1 or 2 years to work together with people coming from the various stakeholders to find the best practices. And we have a second group which is aiming at qualifying transfer of technology professional, because there is a lack of professional in that field. I think this is a key role for the states, because if you have professional, then you will have the possibility to have really a market of transfer of technology and practices which will be preserving the interest of all parties. Now, something I would like to add, and I will be short because I think we are running a little bit out of time. I would like to refer to practices, because there are always a lot of imagination in transfer of technology. And I understand that it's very easy to imagine that you sell a product, but when you are referring to intangible assets, it makes things complicated. Where is it? I have not seen it. Is the transaction real? What benefit does the company get? And we know that innovation is just a part of the what makes a company having profit. What is the value? Is it 1? Is it 10? Is it 100? It's very difficult. So something which is important is the role of associations like ABPI or LES or others to educate people. And recently, not really recently, 5 years ago,
a study was sponsored with this respect by LES. It was done by academics, by professors of Paris and professors of Belgium. And by the way, they contacted us again. They want to do a new survey to understand what are the practices, and they're associated with professors of University of Japan, of Toronto, of Italy, and of Missouri, Columbia in the US. And there were about 2,600 questionnaires sent essentially to companies in the US, companies in Europe, and companies in Japan. And I've been sending a document. I hope it will be distributed. If not, you can contact me. I will give you my business card and send you the document, showing what are the practices in licensing, in transfer of technology between companies, depending on their nationalities, depending on the industry they are in. What kind of royalty rate they are practicing, what is in the contract. And this study shows also that the institutional framework, what the state do or don't do, plays a major role in helping, supporting, or hindering the transfer of technology. When you have a flexible, when you have an open framework, when you have associations like yours bringing professionals, then you have more transfer of technology, more flexibility. Technology is flowing far more easily from universities to industry, from industry to small industry or other ways. When you have obstacles, then the volume of transfer of technology reduces, which ultimately is hurting the society. So I think the key to me is education, is building a course of people who know what they are talking about, who are able to help negotiation. And if you have people skilled on both sides, I think you can reach balanced agreement, which ultimately favor the business and favor the industry. That's essentially what I wanted to say, and I thank you very much. Muito obrigado, Dr. Thierry. Um dos pontos chaves que o Dr. Thierry tocou ao final da exposição é a educação. E isso, eu creio que a BPI tem trabalhado bastante, e outros órgãos como a OAB, em tentar incluir as disciplinas de propriedade intelectual, envolvendo a questão de contratos também, dentro das disciplinas não só do direito, mas também de outras áreas, como administração, engenharia, que são essenciais para que se tenha um conhecimento e uma melhor compreensão dos direitos de propriedade intelectual. Bom, a mesa já recebeu uma pergunta, não sei se estamos disponíveis aí para mais uma ou duas perguntas, tendo em vista o tempo que nós temos aí para depois encaminharmos para o almoço. Então, eu direto passo essa pergunta à doutora Juliana Viegas, foi feita pelo Mário Ávila, da Petrobras. A Lei do Bem tornou desnecessária a prévia aprovação do governo para a obtenção de incentivos fiscais via investimentos em P&D. Haveria riscos de a Receita Federal posteriormente não reconhecer esses investimentos como passíveis de gerar isenções fiscais e, com isto, a empresa vir a ser multada? Muito obrigado pela pergunta, porque é uma pergunta que várias empresas se fizeram quando saiu a Lei do Bem, a 11.196, porque, de fato, a 11.196 não traz nenhuma exigência de aprovação de projetos de P&D para a oferição desses incentivos fiscais. Então, houve uma certa relutância em aceitar essa diminuição da carga burocrática como representando um certo risco de que, eventualmente, a Secretaria da Receita Federal pudesse desconhecer ou desautorizar esses incentivos. No entanto, me parece, à medida que o tempo vai passando, me parece que é perfeitamente possível oferir esses incentivos fiscais da Lei 11.196 sem necessidade de aprovação de qualquer projeto de pesquisa e desenvolvimento por qualquer órgão governamental. Basta que o projeto de P&D tenha
cumpra ou tenha como objeto aqueles requisitos necessários que a lei exige. Por outro lado, como eu mencionei na minha apresentação, se a empresa desejar oferir o incentivo fiscal estabelecido pela alteração da Lei 11.196, que é a Lei 11.487, de 15 de junho de 2007, aí, nesse caso, sim é preciso apresentar um projeto de pesquisa e desenvolvimento àquela comissão permanente, que vai ser, então, aprovado, esse projeto vai ser aprovado por representantes do Ministério da Indústria e Comércio, do Ministério de Ciência e Tecnologia e do Ministério da Educação. Então, a não ser nesta hipótese de auferição ou de tentativa de auferição desse benefício fiscal desta Lei 11.487, no caso dos outros benefícios fiscais da 11.196, realmente não haveria necessidade de um projeto aprovado. E, na minha opinião, uma vez que todos os requisitos sejam cumpridos, não há risco, ou não deveria haver risco de uma autuação fiscal por parte da Secretaria da Receita Federal. Bom, o professor Denis também vai se manifestar a respeito dessa pergunta. Estou pedindo aqui escusas à Juliana para adicionar isso por duas razões. A primeira delas, como a Juliana sabe, me foi dado o encargo de ajudar a redigir o projeto de lei de incentivos fiscais, o primeiro, não o segundo, o de 2005. Eu acompanhei, briguei com a Receita há meses. E eu, ao contrário de grande parte das pessoas, eu temia e temo pela incerteza que resulta da não aprovação prévia de um projeto pela NPI, pelo governo, etc, etc. E, Juliana, infelizmente, a minha antecipação se justifica. Ainda faz 2 meses fui chamado pela Embraer para discutir o que está acontecendo na Receita Federal em São José. A Receita Federal de São José controla as empresas, grande parte das empresas que têm capacidade de usar os incentivos lá, através de ação direta via de computador. Então, antes de fiscalização, eles já estão implodindo, impugnando tudo em relação ao artigo 19. Não estão aceitando, por exemplo, investimentos, pesquisas de terceirizada em relação ao artigo 19. Não estão aceitando os limites as fórmulas de aquisição de novos empregados na área de tecnologia, ou seja, está um caos, pelo menos na área de São José dos Campos, porque lá a grande parte das empresas está em contato direto, contínuo e permanente com a Receita Federal. A ANPEI, que é a Associação das Empresas de Pesquisa, está convocando uma reunião ainda esse mês, em setembro, exatamente para avaliar a incerteza que a ação da Receita está causando. A Receita não baixou uma instrução normativa para aplicar aquilo, não comandou os seus órgãos regionais do jeito que ela acha que a lei deve ser aplicada. Então, eu acho que minha posição é conhecida, quer dizer, eu não sou hands-off, eu acho que o Estado tem sua função, e uma das funções que o Estado tem é diminuir o risco do próprio Estado em relação à empresa privada. A liberdade no Estado que não desapareceu implica em que o próprio Estado possa pôr a manjística fora e implodir o planejamento das empresas. E é isso que, pelo menos em determinados lugares, já está acontecendo, e eu temo em antecipar que, mesmo nas empresas que não estão sob controle permanente da Receita, na hora do auto vai surgir muito problema. Vai surgir muito problema porque não existe um padrão de contabilização desses recursos aplicados em incentivos. É preciso que se crie um padrão de contabilização, porque não o havendo,
o risco multiplica-se exponencialmente. Se cada empresa começar a adotar determinados tipos de despesas como incentivadas, outras não, isso vai criar um problema para o mercado. Enquanto que, criando um padrão de contabilização, todas as empresas manifestando-se da mesma forma, quanto à classificação de contas, quanto ao processo de reconhecimento dos elementos incentivados, você diminui em muito o risco de uma intervenção eficaz da Receita. Eu digo sempre, trago aqui mais uma vez, pelo amor de Deus, empresas, criem uma contabilidade padronizada, manifestem contra isso, usem associações de classe, estipulem algum método pelo qual vocês fujam desse risco iminente em que eu já sinto na ponta dos meus dedos. Muito obrigado. Bom, então, não havendo mais questões a serem colocadas para a mesa, eu gostaria de destacar e agradecer aos 3 palestrantes, e até lembrando de uma obra recente de Howard Gardner, que é um professor de Harvard, que recentemente traduzida, das 5 mentes para o futuro. Eu gostaria realmente de agradecer aos 3 palestrantes por terem atingido, digamos assim, essas mentes para o futuro, ou seja, uma mente disciplinada, sintética e criadora, ou seja, nas suas exposições, no pouco tempo que tiveram para expor, conseguiram ser sintéticos, trazer aqui várias contribuições para a plateia, e essas contribuições certamente serão muito úteis a todos aqueles que militam na área da transferência de tecnologia. Finalmente, eu gostaria de avisar a todos que o almoço é servido no subsolo, então, posteriormente ao almoço, nós retomaremos os trabalhos. Mais uma vez agradeço e peço uma salva de palmas aos nossos palestrantes.